Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa instrução. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, nós faremos a leitura até o verso 16, verso 1 até o verso 16, a leitura de todo este capítulo. Todos encontraram? Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 1 a 16. Vou fazer a leitura e convido os irmãos a acompanharem comigo. Diz a palavra do Senhor nosso Deus: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para dividir os pensamentos e propósitos do coração, ou melhor, discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus
nos aplique ao coração a sua palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus de graça e de bondade, mais uma vez nós direcionamos nossa voz ao Senhor na noite desse dia. Já colocamos diante do Senhor a nossa gratidão, os nossos louvores. E também, ó Pai, já pedimos por esta hora, por este momento, Deus, e reiteramos agora o desejo de que o Senhor venha falar ao nosso coração. Nós, aqui, pecadores, reunidos em Teu nome pela misericórdia e graça de Teu Filho, nos quedamos aos Teus pés para ouvir a voz do Senhor falando conosco. Portanto, ó Deus, sê propício a nós. Tem misericórdia, Senhor Jesus, das nossas vidas e fale ao nosso coração. Nós clamamos, hoje e sempre, na mediação do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, então, na nossa última exposição, nós vimos lá no capítulo de número 3, que o autor aos Hebreus escreve lembrando ou alertando os seus leitores acerca do problema da apostasia. Como nós já temos dito reiteradas vezes, o autor divide os seus temas em 3 partes em geral. Uma parte onde ele vai trazer um ensino, depois, em virtude desse ensino, ele traz um alerta e depois ele traz uma exortação. Então ele trabalha sempre com esses 3 princípios. Às vezes ele inverte a ordem desses princípios, mas em geral ele traz um ensinamento, uma exortação e um alerta. E na nossa exposição passada, nós vimos que ele vai alertar-nos quanto ao perigo de nós deixarmos que a incredulidade ocupe o nosso coração e a nossa vida. E ele vai apresentar ali 4 características dessa incredulidade como algo que serve para nos alertar em relação ao perigo dela, porque a incredulidade é o que pode nos levar à apostasia. E ele vai então dizer que a incredulidade é fruto da perversidade do coração, que a incredulidade é perigosa porque ela nos afasta do Deus vivo, a incredulidade é perigosa porque ela se fortalece no engano do pecado, o pecado é enganoso, e a incredulidade pode acabar por impedir que crentes cheguem aos céus. E eu fiz aqui um alerta, que quando eu falo de crentes, eu não estou falando de salvos, não estou falando daquelas pessoas que foram salvas, dos eleitos de Deus, mas sim, na intenção do autor dessa carta, um alerta quanto àqueles que, se dizendo cristãos, agora têm o seu coração inclinado a deixar a fé cristã para voltar às práticas judaicas. Então é um alerta não para aqueles que têm convicção perfeita da sua salvação, não para aqueles que têm uma vida com Deus, mas é um alerta para com aqueles que, porventura, tendo feito uma confissão cristã, agora estão flertando com a possibilidade de deixar esta confissão, que é este o objetivo dessa carta. O objetivo dessa carta é alertar os crentes hebreus quanto ao perigo que eles estavam correndo, quanto à loucura que eles estavam deixando inclinar o coração de deixar os caminhos do Senhor para voltar às práticas judaicas. Era isso que estava acontecendo naquela igreja, naquele tempo. A igreja cheia ou tomada pela perseguição estava enfrentando lutas que estavam fazendo com que os crentes desejassem retornar às práticas do antigo judaísmo, uma vez que antes, quando eles eram judeus, antes de serem convertidos ao Evangelho, eles não eram perseguidos, e mesmo agora, os judeus não estavam sendo perseguidos, enquanto que os cristãos estavam. Então eles estavam cogitando esta ideia, esta possibilidade de deixar o caminho do Senhor. E o autor dessa carta, então, vai escrever para demovê-los desta ideia, para alertá-los quanto à loucura desta atitude. E ele, como já vimos, vai falar a respeito da grandeza da pessoa de Cristo, da superioridade de Cristo em relação aos
elementos da fé judaica, da superioridade de Cristo em relação aos elementos da cultura religiosa judaica, como os anjos, como Moisés, como a lei, como ao próprio sacerdócio, que é o que ele vai começar a entrar agora. Nós já vimos como que ele apresenta Jesus sendo superior aos anjos, como ele apresenta Jesus sendo superior a Moisés, como ele apresenta Jesus sendo superior ao Antigo Testamento de um modo geral, e agora como ele vai apresentar Jesus como sendo o sumo sacerdote perfeito. Então ele vai adentrar neste assunto do sacerdócio de Cristo, e antes de fazer isso, ele vai ainda, nós estamos aqui dentro do capítulo 4, numa transição, em que ele ainda está tratando dos problemas da incredulidade, mas já vai entrar na questão do sacerdócio de Cristo. Então, meus amados irmãos, o autor vai seguir dentro deste contexto, o contexto da incredulidade do povo judaico, ou do risco da incredulidade para com que a igreja estava correndo ao desejar voltar para os ritos judaicos, trazendo novamente um ensinamento, um alerta e uma exortação. Novamente nós vamos encontrar isso nesse texto. O primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui é quanto ao ensino. O ensino-chave desta passagem, meus amados irmãos, o ensino-chave desta passagem é que a vida eterna é o grande e precioso alvo da fé cristã. O grande e precioso alvo ao qual os cristãos precisam perseguir e no qual os seus olhos precisam estar fitos é o repouso eterno que Deus tem destinado para o seu povo. E a chave desse texto está no verso de número 9, que é a conclusão do raciocínio que ele vai fazer do verso 1 até por volta do verso 10 do verso 11. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que ele vai fazer uma correlação do verso 1 até o verso de número 9. Ele vai fazer aqui uma correlação entre o sétimo dia da criação, entre o sábado e entre o descanso da terra de Canaã, a terra de Canaã como terra prometida de Deus. Então ele faz uma associação entre essas três realidades presentes no Antigo Testamento. No sétimo dia, Deus concluiu toda a sua obra, no sexto dia, melhor dizendo, no sexto dia o Senhor realizou toda a sua obra da criação, e no sétimo dia, diz a narrativa de Gênesis, que o Senhor descansou de todas estas obras que o Senhor havia realizado. Mas se você se lembra bem da narrativa da criação, você vai se lembrar que cada um dos dias da criação é anunciado como tendo começo, meio e fim. Haja luz e houve luz, e depois vem houve tarde e manhã o primeiro dia. E assim sucessivamente. Deus vai criando, e na medida que Ele vai criando, os dias vão sendo concluídos. Houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, houve tarde e manhã concluindo o sexto dia. Mas você não vai encontrar a mesma expressão no sétimo dia. Você não vai encontrar a expressão houve tarde e manhã no sétimo dia. Em tese, meus amados irmãos, na verdade, o entendimento é de que este sétimo dia não acabou. Este sétimo dia ainda não está concluso. Ele vai se concluir ao final da obra redentora de Cristo, e aí sim esse descanso será perene por toda a eternidade. É por isso que Deus destacou 6 dias para o homem trabalhar e deu a ele o sétimo dia para que, descansando das suas obras, ele possa contemplar a grandeza do Criador, que fez todas as coisas. Ao descansar no sétimo dia, Deus não deixou de trabalhar, Ele mudou o seu trabalho. Ele deixou o trabalho de Criador para seguir o seu trabalho como o grande provedor, sustentador de toda a obra que Ele havia criado. A terra de Canaã é um tipo desse descanso sabático,
Descanso sabático que aparece constantemente na lei de Deus. A cada 7 anos Israel tinha que deixar de plantar. Cada 6 anos. O 7º ano não podia plantar. A terra deveria descansar. Estes 7 dias, ou este 7º dia, está presente continuamente. Está na ordem do 7º dia, ou da adoração, do culto no 7º dia, no sábado que fora dado aos judeus, que nós entendemos ser o domingo de Deus, o domingo que Deus nos deu. Assim entenderam os apóstolos, e assim nós adoramos o Senhor no domingo, que é o sábado cristão. Pode parecer contraditória essa expressão, mas porque a palavra sábado, lá nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, ela não se refere ao dia da semana. A palavra sábado refere-se à atividade deste dia, que é o descanso. Então, sábado nas Escrituras não tem nada a ver com o sábado, dia da semana. Sábado é o que Deus designou para ser feito no 7º dia, que é descansar. Assim, os apóstolos, entendendo que a ressurreição de Cristo inaugura um tempo superior em relação ao tempo da primeira aliança, entenderam que o domingo, o primeiro dia da semana, é o sábado dos cristãos. É o dia que os cristãos devem descansar das suas obras para poderem adorar a Deus. Neste dia, retirando-se das suas obras cotidianas, os cristãos reúnem-se para servir a Deus e viver em função de Deus somente, mas não apenas por causa do dia em si, mas porque esse dia aponta para uma realidade superior. Então, ao longo das Escrituras, nós temos uma progressão da revelação desse descanso. É por isso que ele vai chegar lá no verso número 9 com essa conclusão. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque nem Josué deu descanso de fato para Israel, depois de ter tomado a terra prometida. Porque o próprio Josué relembra o povo a respeito de um dia em que o Senhor levantaria um profeta para dar descanso. O salmista, lá no Salmo 95, que é um texto básico que o autor usa nesses 2 capítulos, chama a atenção para isso. Lá no Salmo 95, hoje, se ouvides a sua voz, o tempo que se chama hoje é o dia de nós relembrarmos que ainda resta um repouso para o povo de Deus, que a fé cristã está centralizada no fato de que Deus organizou a sua criação, organizou a sua obra, preparando um dia em que toda a sua criação descansaria definitivamente de todas as angústias, de todo o sofrimento, de tudo aquilo que fora causado pelo pecado. Esta é a chave do texto. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, o que vai trazer algumas aplicações que a gente vai falar um pouco mais para frente. Diante desse argumento, é que ele vai trazer o alerta, e é interessante que o alerta não vem depois do 9, o alerta começa antes, lá no verso número 1, com o verbo temamos. E ele vai, à luz desse verbo temer, ele vai descrevendo essa correlação e alertando os cristãos do seu tempo para que eles não tivessem a ideia maluca de voltarem para os ritos judaicos, porque os ritos judaicos anteriores não são suficientes para dar esse descanso. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento não é suficiente para levar o povo de Deus a esse descanso. Todos os esforços do Antigo Testamento não foram suficientes para providenciar esse descanso. Ainda resta um repouso, ainda não acabou. E por isso nós precisamos temer, ele diz, temamos. Que tomando conhecimento destas verdades, tendo sido alertados por este evangelho, tendo recebido essas boas novas, olha aí no verso de número 2, ele diz que nós recebemos essas boas novas, assim como eles lá no passado receberam essas boas novas. Tomemos cuidado para que, tendo este conhecimento, não venhamos
a, por causa da incredulidade e da apostasia, perder a oportunidade do descanso eterno. O autor faz aqui, meus amados irmãos, uma diferenciação. Ele diz que, diferentemente daquele povo que caiu prostrado no deserto, os seus leitores eram crentes. Veja aí o verso de número 2 em contraste com o verso de número 3. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas, preste atenção, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O que significa que aqueles que caíram no deserto, que foram prostrados por causa da incredulidade, ouviram a palavra, ouviram um alerta, ouviram o evangelho, mas não creram. E porque não creram, ficaram prostrados no deserto. Mas, ele diz no verso número 3, nós, porém, que cremos. Ou seja, ele está partindo do pressuposto que aqueles crentes são crentes mesmo. E nas nossas outras exposições, na exposição anterior, nós falamos sobre isso. Ele não está dizendo que os seus leitores são incrédulos, mas está alertando a esses leitores que, mesmo sendo crentes, eles precisam ter cuidado para que a sua conduta esteja de acordo com a sua fé. Porque se a conduta deles não estiver de acordo com a fé, ou se eles abrirem mão dessa fé para voltarem a uma conduta anterior, ficará evidente que eles não entenderam de fato o Evangelho e eles não herdarão o descanso. Por isso, meus amados irmãos, se eles não permanecessem na fé, seria evidente que assim como os israelitas no passado não creram e não mantiveram a sua confiança e caíram no deserto, ou seja, não entraram no descanso de Deus, aqueles que confessando a Cristo não permanecem na sua fé, esses também não entrarão no descanso. E se eles o fizerem, se eles abandonarem a sua confissão, ficará evidente que de fato a sua fé nunca foi genuína, nunca foi verdadeira. E aí então ele vai exortar, ele passa a exortar. E como eu já disse, exortação não tem a ver com chamar a atenção, puxar a orelha. Eu tenho dito isso reiteradas vezes e vou sempre lembrar, porque nós temos o costume de achar que exortação é puxão de orelha, embora às vezes um puxão de orelha possa ser uma exortação, se este puxão de orelha tiver como objetivo o progresso daquele que teve a orelha puxada. Se é um puxão de orelha apenas para poder fazer doer, isso não é exortação. Mas quando a gente dá um puxão de orelha em alguém, para que aquela pessoa desperte, acorde e saia daquele estado que ela está, isso é uma exortação. Então nem sempre a exortação é um puxão de orelha, mas algumas vezes um puxão de orelha pode ser uma exortação. Aqui ele não está fazendo um puxão de orelha, ele está trazendo 3 verbos. Nós encontramos 3 verbos nesse texto, que são verbos usados por ele para incentivar os crentes a não caírem na incredulidade. 3 verbos para incentivá-los, mostrando a eles, partindo do princípio de que o descanso eterno que ainda está preparado, que ainda resta, é o grande motivo de nós caminharmos a caminhada cristã. E por isso ele vai nos desafiar a esta perseverança, usando 3 verbos que estão aí no verso de número 11, no verso número 14 e no verso 16. Na verdade, essa passagem possui 4 verbos que são destaques, 4 verbos que são fundamentais. O primeiro deles está lá no verso 1, temamos. Todos eles estão na primeira pessoa do plural, temamos nós devemos temer. Isso significa que o autor não está apontando o dedo para aquelas pessoas, mas ele está fazendo um alerta que serve inclusive para ele. Temamos, esforcemo-nos, conservemos e acheguemo-nos. São os 4 versos de destaque. O primeiro diz respeito ao alerta. Temamos, temos que ter medo, temos que temer. Porque se nós deixarmos a fé em Cristo, se nós voltarmos à prática de obras antigas, nós estaremos sujeitos a não entrar no descanso de Deus.
E ficará evidente que nós de fato nunca cremos da maneira que devíamos crer. Vamos então ao primeiro dos verbos, a primeira exortação, verso de número 11: esforcemo-nos para entrar no descanso. É claro, meus amados irmãos, que em momento nenhum o autor aos Hebreus está sugerindo que a salvação depende dos nossos esforços. Em momento nenhum nós vamos encontrar qualquer sugestão do autor de que se nós não nos esforçarmos, nós vamos perder a salvação. Não é isso que ele está dizendo. Porque ele já deixou bem claro que nós estamos em Cristo e em Cristo nós temos genuína salvação. Então, ele não está dizendo aqui, ou está defendendo aqui de forma nenhuma, que a salvação é pelas obras, que a salvação é pelos méritos. Todavia, o que ele está dizendo é aquilo que deveria ser a nós muito evidente. Ou seja, se não permanecermos na fé, evidentemente isso significa que nós nunca cremos de fato. E que se nós não permanecermos na fé, nós cairemos desse estado que nós confessamos um dia ter ou estar. Então nós cremos que a salvação, meus amados irmãos, é um ato da soberania de Deus, e que aquele que foi salvo, está salvo em Cristo Jesus. Se ele depositou genuinamente a sua fé em Cristo, ele está salvo. Todavia, esta salvação evidencia-se na perseverança. Esta salvação fica evidente na perseverança, e aí entra a responsabilidade dos crentes. Porque nós que afirmamos a soberania plena de Deus na salvação, não negamos, contudo, a nossa responsabilidade de permanecermos fiéis a essa obra realizada por Deus em nossas vidas. Não negligenciamos que as Escrituras exigem que nós sejamos zelosos. O próprio Senhor Jesus diz estas coisas. O próprio Senhor Jesus exorta-nos a isso. Ele vai dizer, por exemplo, lá no Evangelho de João, que aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Que todo que o Pai me dá, esse é meu. E que aqueles que o Pai me dá são meus, e ninguém pode arrebatar da minha mão. As minhas ovelhas são do meu aprisco, elas me pertencem, e ninguém pode tirá-las de mim. Ele afirma isso de maneira contundente, mas ao mesmo tempo que ele afirma isso de maneira clara, ele diz: vigiai. Ele conta a parábola das 10 virgens. Tome cuidado, estejam alertas, sejam vigilantes, não sejam nécios, não sejam tolos, estejam alertas. Por quê, meus amados irmãos? Porque a evidência de que há fé genuína é a perseverança. É a perseverança. E a perseverança é o que vai, dia após dia, assegurar a certeza desta salvação no coração do crente. Por isso que a palavra que ele usa aqui é uma palavra que dá a ideia de um esforço grande. A palavra esforcemo-nos aqui, traduzida aqui para esforcemo-nos, ela dá a ideia de diligência, de pressa. Fazer isso com pressa, mas não é fazer com pressa só porque você está com medo do que vai acontecer, mas é fazer com pressa porque você tem grande interesse que essas coisas aconteçam. Você está totalmente ávido, interessado nesse descanso. É isso que ele vai dizer. Por isso, meus amados irmãos, desejosos desse descanso, totalmente desejosos de um dia estar com o Senhor, lutemos para sermos fiéis, lutemos para permanecer fiéis a Deus.
Ávidos por esse descanso, os crentes precisam evidenciar em suas vidas a transformação do Evangelho. Ávidos por esse descanso, eles precisam resistir à tentação de deixar a Cristo e seguir os valores desse mundo. Ávidos por esse descanso, eles precisam, como fruto da sua redenção, demonstrar que amam a Cristo. Demonstrar que estão dispostos a viver com Cristo e suportar todas as adversidades. Lembrem-se, meus amados, que aqueles leitores estavam sendo seduzidos com a ideia de que eles poderiam deixar de seguir a Cristo, voltar ao judaísmo e ainda assim entrar nos céus. E ele está dizendo, não podemos, não podem, é impossível deixar a Cristo e entrar no céu. É impossível deixar de seguir a Cristo e querer entrar no céu. É impossível viver uma vida dúbia seguindo a Cristo e outras coisas e querer entrar no céu. Porque assim como Josué não conseguiu dar descanso ao povo de Deus, as práticas do Antigo Testamento, a prática do mundo não pode dar descanso a ninguém. Só pode usufruir de descanso aqueles que genuinamente colocam o seu coração em Cristo. O descanso ainda não foi concluído, é preciso esforçar-se, permanecendo-se fiel a Cristo. E a grande ferramenta que ele vai nos dar para isso está aí no verso 12, a palavra de Deus. O que vai nos ajudar a discernir estas coisas é a palavra de Deus. Porque, meus amados irmãos, é possível que nós sejamos enganados, é possível que nós sejamos seduzidos, é possível que o nosso coração flerte com algumas verdades, algumas mentiras que são apresentadas como verdades pelo mundo, e isso possa nos seduzir a ir para longe de Cristo. É possível que sejamos enganados. É possível. O que vai discernir? O que vai nos levar ao discernimento se nós estamos verdadeiramente nos esforçando para seguir a Cristo? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque ela tem um poder gigantesco. Ela é capaz de penetrar tão profundamente, que ela pode dividir o indivisível. Nós cremos que o ser humano é constituído de duas partes, uma parte espiritual e uma parte material, um espírito e um corpo. A Bíblia usa alma e espírito para referir-se a essa mesma parte espiritual. Então nós reformados, entendemos que alma e espírito são duas palavras diferentes para a mesma realidade. Então, no nosso entendimento e no entendimento que temos das Escrituras, o ser humano possui um corpo e uma alma, ou um corpo e um espírito, são a mesmíssima coisa. Alma e espírito não se dividem, não são coisas diferentes. Mas aqui o autor aos Hebreus usa um recurso de hipérbole, usa uma figura de linguagem, uma hipérbole, para exagerar, a fim de demonstrar o poder que a palavra de Deus tem para penetrar no mais profundo do nosso ser e mostrar para nós onde está o erro no nosso coração. Por isso nós precisamos nos esforçar, e a palavra de Deus é o que vai nos ajudar. A palavra de Deus é que vai discernir os nossos pensamentos, é o que vai nos ajudar a entender se os pensamentos e os propósitos do nosso coração estão condizentes com esse descanso que almejamos. Esse descanso que nós almejamos. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus por essa chuva abençoada. Bênção. Mas tem mais. O verso 13 ele diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos a quem temos de prestar contas. Essa é uma outra realidade. Não só a palavra de Deus penetra no mais profundo do nosso coração, como os olhos de Deus também o fazem. Os olhos de Deus. E não há como escondermos de Deus nada. Não há como escondermos nada do Senhor.
Não existe ninguém, nenhuma criatura que não esteja patente aos olhos do Senhor. Nenhuma das coisas estão encobertas. Por isso nós devemos nos esforçar, usando da palavra de Deus, apegando-nos a um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, almejando esse descanso, almejando este dia final. Segundo princípio, ou segunda palavra de exortação que o autor nos traz, lá no verso de número 14: conservemos firmes a nossa confissão. A tradução nossa, essa expressão conservemos firmes ou conservar firmes, é uma tradução de uma só palavra na língua grega. Uma só palavra. A palavra kratel, que vem de kratos, que significa poder. Este verbo, esta palavra, ela significa, ou ela pode ser traduzida como segurar, agarrar-se, apertar, abraçar. Abraçar. Então o autor está dizendo: agarre, abrace firme a sua confissão. Irmãos, imagine a seguinte cena, não sei se você já passou por isso, mas imagine que você está caminhando na floresta, está passeando num parque, fazendo aí um trekking numa montanha. Imagine que você está caminhando assim e de repente os seus pés escorregam e você começa a descer por um desfiladeiro, escorregar pelo barranco, começa a desbarrancar e você vai descendo desesperadamente, e lá no fim daquele barranco tem um precipício, tem um penhasco, e se você continuar escorregando nesse barranco, você invariavelmente vai cair, inevitavelmente vai cair nesse penhasco, e no bom mineirês você vai se estabacar todo lá embaixo. E imagine que enquanto você vai escorregando, no meio do seu caminho tem um tronco, uma árvore, e você se agarra com toda a força naquele tronco, naquela árvore. Ou imagine que naquele momento em que você começa a escorregar, alguém estende a sua mão para segurar a sua, e você agarra-se com toda a força à mão daquele que se estende para te ajudar. Essa é a ideia de conservemos firmes. Agarre, abrace, como se você estivesse caindo, prestes a cair em um precipício. Agarre-se à sua confissão, como se disso dependesse toda a sua vida. E se você soltar, você vai cair no despenhadeiro. A fé que temos, a confissão que fizemos em Cristo Jesus, é esse tronco, no qual nós nos agarramos. É essa árvore, é essa mão estendida ao qual nós nos agarramos e seguramos firmemente, e se dela soltarmos, cairemos no desfiladeiro. Agora, lembre-se, e ele vai continuar dizendo no verso número 15, olha o que está no verso número 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A mão estendida de Cristo, a mão estendida do nosso sumo sacerdote é o que nos segura de cairmos nesse penhasco. O sumo sacerdote perfeito, a pessoa de Cristo, aquele que se compadece das nossas fraquezas, aquele que sabe que nós não vamos aguentar segurar por muito tempo, aquele que sabe que as nossas forças são poucas e que se Ele não puxar-nos para cima, nós vamos acabar soltando e caindo nesse penhasco, aquele que sabe que os nossos braços não têm força suficiente para segurarmos por muito tempo, e Ele
nos segura naquele despenhadeiro e Ele puxa-nos para cima. A confissão que temos em Cristo Jesus, o Cristo da nossa confissão de fé, é Ele que nos sustenta. E é essa convicção que nós temos dele como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, que vai impedir-nos de desbarrocarmos para o despenhadeiro. Sabe por quê? Porque Ele desceu por ali. Porque Ele já desceu aquele despenhadeiro. Não porque Ele quis, não porque Ele escorregou, mas porque Ele se jogou lá. Se jogou para nos salvar. E Ele, ao contrário de nós, é o único que consegue ficar de pé no meio daquele barranco, porque é o Deus vivo, conhece a nossa estrutura. Jesus Cristo, o único capaz. E diante desse sacerdote supremo, diante desse Jesus, meus amados irmãos, ainda nos resta uma outra atitude que Ele nos exorta no verso 16: acheguemo-nos, portanto. Esse portanto, irmãos, é especial. Diante da verdade da palavra de Deus, diante do sumo sacerdote, acheguemo-nos, aproximem-se do trono do Rei. Agora a figura aqui é outra, já não é mais um despenhadeiro, já não é mais um penhasco, a figura agora é a sala do trono do mais belo e poderoso dos palácios. E no centro dessa sala de trono cheio de glória está o trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E assentado nesse trono está o próprio Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote. E agora o autor diz: acheguemo-nos diante do trono da graça. E sabe qual é a parte mais gloriosa desse verso? É essa palavrinha que às vezes a gente passa despercebida: confiadamente. Confiadamente. Confiadamente, meus amados irmãos, significa literalmente com liberdade de falar. Falar abertamente, francamente, com confiança aberta e destemida, com coragem, entusiasmo e segurança. Olha que coisa fantástica! Nós somos chamados a entrar na sala do trono, e lá está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, assentado no seu trono. E ao invés de entrarmos apavorados, com temor sim, com respeito sim, mas ao invés de entrarmos apavorados e medrosos, de cabeça baixa, com medo de nos achegar, Ele diz que nós devemos nos achegar de cabeça erguida e falar com toda liberdade, falar claramente, falar de maneira franca e aberta, porque lá está aquele que nos ouvirá e nos deu esta liberdade de ousadamente achegar diante do seu trono, por sua graça. Por sua graça. Não precisamos, queridos, ter vergonha, nem medo de sermos julgados pelos olhos poderosos do Rei dos Reis. Nós podemos e devemos entrar na presença dEle. É isso que Ele está fazendo, é um apelo: acheguemo-nos, entremo-nos. Pare de ficar dando ouvido a estas coisas de incredulidade. Tenham no seu coração que se você seguir essa incredulidade, você não vai entrar no repouso. Tem um descanso, as coisas não acabaram. Esforce-se, lute, deseje ardentemente esse descanso. Agarre-se à confissão de fé que você fez em Cristo Jesus. Aproxime-se com liberdade diante de seu trono, porque lá está o Rei dos Reis para te ouvir. Meus amados irmãos, nós temos liberdade para falar com Jesus. Nós podemos entrar na sala do trono e falar com Ele sem rodeios,
ou como a gente costuma dizer aqui na nossa linda Minas Gerais, sem precisar ficar rodeando o toco. Papo reto, objetivo, abrir o coração, não precisa ter medo, não precisa esconder, não precisa ficar com vergonha, não precisa ter medo de ser julgados, ao contrário, porque chegando-nos ao trono da graça, lá está o Rei com o seu cetro estendido para conceder-nos a graça e o socorro na ocasião oportuna. No uso desta liberdade está a garantia da graça que nos será dada. Se aproximarmos, Ele estenderá para nós o seu cetro e nos dará a sua graça no momento em que nós o fizermos. Que coisa fantástica, irmãos. Que maravilhosa mensagem nós temos nesse capítulo, meus amados irmãos. Que maravilhosa mensagem nós temos nesta palavra. Há um descanso para nós. Resta um descanso. Há um tempo em que nós descansaremos das nossas fadigas. Há um lugar de descanso das nossas canseiras. Pare para pensar um pouco nas suas lutas. Nas lutas que você tem passado. Nas coisas que você tem enfrentado, nas suas dificuldades. Pare para pensar um pouco nesse tempo que nós estamos vivendo, pandemia, coronavírus, as coisas estão ficando piores a cada dia, a nossa região está à beira de um colapso. Pare para pensar. Diante dessas coisas nós podemos desanimar e ficar cansados. Diante dessas lutas nós podemos sentir o abatimento do nosso coração, é natural. Somos de carne e osso, ninguém aqui tem sangue de barata correndo nas veias. Nós somos de carne e osso. Mas o que a palavra do Senhor diz é que ainda resta um repouso, ainda resta um descanso. Não acabou, a história ainda não terminou. Nós não temos só esta vida para viver. Nós temos uma vida eterna que nos aguarda num futuro não tão distante de nós. Nós temos uma realidade que é infinitamente superior e que, se nós abrirmos mão dela, se nós tirarmos os olhos dessa realidade, por um momento que seja, se nós voltarmos os nossos olhos para as práticas anteriores, as práticas do mundo, os princípios e os valores do mundo que são diferentes de Cristo, nós vamos perder a oportunidade desse descanso eterno, porque além dos sofrimentos que já existem no presente, aqueles que estão caminhando para longe de Cristo ainda irão sofrer por toda a eternidade. Por mais cansado e desanimado que você possa estar, meu amado irmão, minha amada irmã, lembre-se, há um descanso. Esse é o grande prêmio da nossa perseverança, o grande prêmio do nosso esforço, a grande coroa das nossas lutas, o descanso eterno que nós temos naquele que é o nosso único e suficiente sumo sacerdote. Me permita fazer aqui uma aplicação bem específica. Hoje, dia 7, é véspera do dia 8, claro, não é? De março. Dia 8, esse em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E meus amados irmãos, agora especialmente minhas amadas irmãs, não é no feminismo, não é nas teorias de libertação social, não é nas expressões comunistas e nas pseudo-reações libertárias que você, minha irmã, vai encontrar o verdadeiro descanso que você precisa. É na pessoa de Cristo. Não é na luta contra o sufrágio que aconteceu há uma centena de anos atrás.
não é na luta por melhores salários, não é na luta por uma aposentadoria equiparável, não é na luta por ocupar os mesmos cargos, não é na luta para ser como os homens são, que vocês vão encontrar a coroa da vida de vocês. O descanso está em Cristo. É exatamente o oposto, que quanto mais vocês crescerem nestas coisas, tanto mais vocês se sentirão vazias de si mesmas, porque estarão distantes daquele que é o propósito de Deus para as suas vidas. Então, minhas amadas irmãs, no Dia Internacional da Mulher, a grande conquista que você, mulher cristã, tem é de ter sido alcançada pela graça de Deus em Cristo e de ter a esperança nesse Cristo, que acabará com o machismo, que acabará com a misoginia, que porá fim à exploração, que porá fim à escravidão, que porá fim aos maus tratos. Esse Cristo é aquele que pode colocar fim aos descasos que são feitos pela sociedade contra a mulher. Ninguém mais. Por isso, minha irmã, a sua glória está no descanso que Cristo preparou e está preparando para você. O prêmio da perseverança, meus amados irmãos, o prêmio da perseverança é o descanso eterno em Cristo. E diante das nossas fraquezas, nós temos a palavra de Deus para nos orientar e nos fortalecer. Diante do risco de cairmos, nós temos o braço forte do Salvador, no qual nós podemos nos agarrar firmes e safarmos-nos deste despenhadeiro. Diante da nossa pequenez, da nossa miséria, nós temos o trono da graça do Deus que nos socorre, do grande sumo sacerdote que nos recebe na sua presença, ainda que pequenos sejamos nós. Tudo devido ao sacrifício de Cristo, sacrifício esse que faz da nova aliança no seu sangue uma superior aliança. É o que nós vamos tratar na próxima semana, no capítulo 5, providencialmente, quando nós estaremos aqui reunidos também, fazendo parte da ceia, tomando parte da ceia do Senhor, o símbolo maior dessa nova aliança. Por hoje, meus amados irmãos, nós precisamos decidir se nós queremos entrar nesse descanso. Onde está o nosso coração? Onde está a verdadeira esperança das nossas vidas? Será que nós temos colocado a nossa esperança nesse descanso? Será que nós temos crido que a nossa única esperança é o descanso eterno que temos no Salvador? Ou será que nós temos sido enganados pela falácia materialista dos nossos dias? De que é possível ter felicidade na matéria, que há felicidade plena na matéria, no corpo, nos bens. Há felicidade plena no sucesso, nas vitórias, na conquista. Pense bem, meu amado irmão, permita que a palavra de Deus, aliás, ela não precisa de permissão, porque quando ela é aplicada como espada, ela penetra assim mesmo, no mais profundo. Ela não precisa que você permita, que eu permita que ela entre, porque quando o Senhor envia a sua palavra, ela penetra profundamente no nosso coração. Esteja atento ao que a palavra do Senhor traz ao seu coração e ao meu coração nessa noite. Nós precisamos decidir se queremos entrar no descanso eterno do Senhor, ou se nós vamos ceder às pressões desse mundo que quer nos fazer desistir de Cristo. Hoje, esforcemo-nos ardentemente, conservemos, agarremo-nos firmemente à nossa confissão de fé
E meus amados irmãos, se as forças se esvaem, aproxime-se do trono da graça, não tenha medo de chegar diante do trono do Rei. Aproxime-se do trono do Rei. Abra o seu coração. Abra o seu coração e você achará graça para socorro na oportunidade. Que o Senhor nos aplique ao coração a sua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos expressar o sentimento do nosso coração nesta hora, cantando ao Senhor o hino Bom Pastor, número 109 do nosso inário. É um hino no qual nós nos colocamos com disposição de viver confiando sempre no Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para cantarmos, e após o cântico desse hino, nós estaremos orando, impetrando a bênção do Senhor e trazendo os nossos comunicados. Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo ao pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei meu caminho, sem tristeza e sem temor. Meu Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei meu caminho, sem tristeza e sem temor. Salvador comigo, sabe o guia e bom pastor. És a vida além da morte, longe de perigo e dor. Confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei meu caminho, sem tristeza e sem temor. Nosso Deus, nosso Pai, nós suplicamos ao Senhor que aplique ao nosso coração a Tua palavra. Ó Deus, se propício a nós, pecadores, carentes da Tua misericórdia. Estamos em dias difíceis, estamos em um mundo perturbado pela
pecaminosidade, estamos em um mundo perturbado pelos acontecimentos, e a tua igreja, ó Deus, cercada no meio dessas muitas lutas, é assediada continuamente a desistir dos teus caminhos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a perseverar, tendo diante de nós o prêmio soberano, ou o prêmio da nossa soberana vocação, a nossa vida eterna, como nosso grande fator de motivação. Tendo a presença de Cristo Jesus e a segurança que temos nele, temos o trono da graça do Senhor e a tua graça disponível, possamos prosseguir, sempre prosseguir, em direção ao descanso que ainda nos resta. Ó Deus, desperte o nosso coração, desperte o teu povo, a tua igreja, e fortalece-nos com tua graça. É o que te pedimos, pelas misericórdias de teu Filho eterno, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E agora, queridos irmãos, ide em paz, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo, bem como suas consolações, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós queremos agradecer aos nossos visitantes, louvar a Deus pela presença dos